precisa. Boa noite a todos. Então, que Jesus esteja conosco. O tema de hoje, eu pensei que toda vez que eu tiver oportunidade para falar, eu vou falar alguma coisa sobre doutrina espírita mesmo, né? Sobre bases da doutrina espírita. Então, hoje eu tinha imaginado o seguinte, como a nossa lição era um ambiente caseiro, doméstico, né? Eu pensei em falar um pouco do culto evangélico no lar. Quem é que aqui faz o culto evangélico no lar? O evangelho no lar? A maior parte das pessoas, ótimo. Então vamos lá, é para vocês mesmo que eu vou perguntar. Quando a gente, no nosso dia a dia, nós corremos atrás de todas as coisas para a nossa subsistência, não é assim? E nós cuidamos da nossa família da melhor maneira como a gente pode. Nós damos a melhor educação para os filhos, a melhor escola, dentro das nossas possibilidades. Nós tratamos da nossa geladeira sempre abastecida ou mais ou menos abastecida. Hoje está mais caro, então talvez menos abastecida. Nós cuidamos da nossa casa com maior zelo, nós cuidamos dos amigos, das nossas roupas. Mas quando a gente se torna espírita, algumas coisas têm que mudar na nossa vida. Não dá mais para ser do jeito que a gente era, né? E só cuidando das coisas do mundo físico. A gente tem que partir para a parte um pouco espiritual na nossa vida. E quando a gente fala do evangelho no lar, é uma maneira, devagarinho, a gente introduzir o evangelho dentro da nossa casa. Eu vou contar uma história para vocês quando eu me tornei espírita. Na verdade, minha mãe, que é desencarnada, ela sofria muito com obsessão. E naquela época, eu morava em Mirassol, e Mirassol era uma cidade assim, que você contava os espíritas na palma de uma mão. As reuniões eram feitas dentro das casas, mas tinha uma coisa que era sensacional. As pessoas estudavam doutrina espírita, as pessoas liam Kardec, as pessoas entendiam de espiritismo. Hoje a gente vê, às vezes, uma casa muito cheia, mas pouca leitura, pouco entendimento das bases espirituais mesmo, de doutrina espírita, né? Infelizmente. Bom, e aí, com o estudo, né, a minha mãe começou a falar, nós precisamos fazer o culto evangélico no lar. Porque à medida que a gente traz Jesus para dentro do lar, as coisas começam a mudar. E a gente ainda era criança, então nós adorávamos sentar à mesa, punha um copo d'água para as pessoas, e ela lia alguma lição, normalmente o Evangelho segundo o Espiritismo e uma pergunta do Livro dos Espíritos. Meu pai não era espírita, ele era super católico. E ele não gostava de falar de espiritismo, né? Ele tinha, naquela época, não gostava de jeito nenhum. Então, ele sentava na sala, mais no canto, para não ouvir o que a gente estava falando ali, né? E fizemos uma vez, fizemos a segunda vez, a terceira vez, ele já sentou na sala mais aqui perto, né? Na quarta vez, na quinta, ele já sentou mais perto aqui da copa, né? Naquele tempo a gente tinha uma copa. E assim ele foi chegando, né? E devagarinho ele se tornou um grande espírita, né? Então a gente vê que o culto evangélico no lar, a principal objetivo dele é unificar a família nos laços de Jesus, né? Enlaçando o coração no bem, no desejo de fazer o melhor e nas necessidades que aquela família tem. Então, as pessoas às vezes perguntam, mas como é que a gente faz um culto evangélico no lar? Não é nada muito complicado. Eu até trouxe uns livros aqui para a gente imaginar como é que poderia ser. Os espíritos pedem o seguinte, como é uma reunião em que você vai fazer assiduamente na sua casa, então escolha um dia da semana. Tem gente que escolhe sábado, domingo, tem gente que escolhe segunda, mas eles pedem o seguinte, neste dia, evite sair de casa, porque com o tempo você vai ter muita ajuda espiritual, que eu vou explicar devagarinho.
Então, escolha um dia da semana. Como que vocês fazem? Eu vi que vocês levantaram a mão. Que dia que vocês fazem? Domingo. Que horas domingo? Às 7 horas da noite. Ótimo. Mas quem levantou a mão que faz? A senhora, vocês. Segunda-feira de manhã. Ótimo. Então, senta a família. E assim, Vânia, mas eu sou eu. Eu não tenho outra pessoa comigo. Ou eu tenho, mas as pessoas não querem. Ou sou eu espírita. Sem problema nenhum. Se te incomoda sentar na frente, ali na sala, ou a televisão está ligada, vai incomodar as pessoas, vá para o seu quarto. Vai para um lugar, numa varanda. O importante é que você tenha uns momentos de recolhimento. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de convidar todos a fazer isso. Escolha um dia da semana, com um horário fixo. Tá? Por quê? Porque os amigos espirituais, eles se agentam também. Eles são muito organizados. Então, se eles sabem, como é seu nome? Eliana. Eliana marcou quarta-feira à noite, ela vai fazer o culto evangélico no lar às 7h30. E ela assiduamente começa a fazer. Eu tenho uma entidade, um espírito amigo dela, fala assim, eu vou começar a frequentar a casa da Eliana nessa hora, porque nessa hora eu posso angariar forças, eu posso ajudar a família dela, eu sei que ela está com uma necessidade X. Não, eu tenho uma entidade aqui nesse bairro, ou então nesse quarteirão que está precisando de ajuda. Vamos levar na casa da Eliana e ela vai ter o socorro necessário, porque lá cria-se um núcleo de oração. E assim a Eliana vai ajudando as pessoas sem perceber. Então, por isso que o horário tem que ser fixo. Porque os amigos espirituais vão se agendar para fazer visitas. Muitos espíritos narram que eles têm uma agenda. Então, essa semana eu vou na casa dele, eu vou na casa dele, aí na outra semana é o fulano que vai lá dar assessoria, ajudar nas necessidades daquela família. Então, por isso que é importante o horário e o dia. E o que eu faço? É muito simples, não tem nada de complicação, não tem nada de ritualismo, não tem nada de nada. Eu vou sentar, porque eu não preciso ficar em pé, E eu começo com uma prece. Vou falar como que eu gosto de fazer, Aí cada um se adequa, Faz uma prece ou pede para uma pessoa da casa fazer uma prece, Então, por exemplo, na minha casa, um dia eu falo para o Alex, outro dia eu falo para a Esther, outro dia eu falo para a Júlia, que frequentam minha casa nesse dia que a gente faz o culto evangélico no lar. E cada dia um inicia e o outro termina. Tá. Aí, o que eu leio? O que eu faço? Bom, se o grupo é de adultos, eu posso pegar o livro dos Espíritos, que é a base, é o primeiro livro do Kardec, que é a base do Espiritismo, que tem 118 perguntas, e todas muito importantes, e que todo mundo deve ler, reler, triler. Quando o Chico começou a estudar o Espiritismo, esse fato aconteceu com o Divaldo. Ele falou assim, eu quero me tornar espírita, o que eu faço? Aí, o espírito que acompanhava ele, que era a Joana de Ângeles, falou assim, você vai ler o livro dos Espíritos. Aí ele pegou o livro dos Espíritos, estudou, passou a noite, varou a noite e leu o livro inteirinho. No outro dia ele chegou e falou, eu já li. Ele falou, já leu? Agora você vai estudar. Aí demorou mais uma semana, Aí ele voltou outra vez e falou, já estudei. Ele falou, não, agora você vai estudar e vai meditar no que você está estudando. Aí já demorou mais um mês. E assim ele estuda continuadamente. Todo mundo tem que ler esse livro aqui continuadamente, porque ele dá base para a nossa vida. Então, como que pode fazer? Você pode abrir uma questão e ler, ou você pode ler na sequência, que eu acho interessante, porque aí você vai pegando a sequência das coisas. Uma questão, leia a pergunta, pergunte para as pessoas, o que você acha dessa pergunta? Qual seria a resposta que você daria? E assim vai fazendo a dinâmica. Depois leia a resposta. Outro livro que a gente pode ler é o Evangelho, baguncei tudo. É o Evangelho segundo o Espiritismo, que também pode ser aberto numa página ou na sequência. E aí você vai marcando.
Por exemplo, eu gosto no meu de marcar a data que eu li, porque aí eu li, nossa, lá em 73 eu li esse livro, né? Então é gostoso a gente folhear um livro, eu gosto de folhear livro usado, né? Então é gostoso a gente pegar um livro que alguém já leu e já escreveu alguma coisa no livro, é gostoso. Bom, se você tem criança em casa, você pode pegar qualquer livro, né? Pode pegar, por exemplo, um livro infantil e trazer e ler. Por exemplo, eu peguei lá na biblioteca agora. Eu não sei se esse livro são versos, né? E aí você lê um verso para a criança, ou então uma mensagem. Ou você, se você se dedica, você pode pegar qualquer livro que tem uma historinha, como os do Irmão X, da Meimei, ou uma mensagem como essa que a gente leu aqui. Se você tem criança, você pode ler a mensagem anteriormente, pensar nela e depois contar para a criança. Ah, é a história de um rei. Ah, o rei saiu de manhã e contar a história. Né? No site, essa semana, tem a história do pão, acho que é. Né? Do rei. É muito interessante, então dá para contar para a criança. Outro livro que tem mensagens curtas, esse livro que fala sobre família, Luz no Lar, que é só mensagem que dá para ser usada, é muito bom. E esse livrinho que eu amo, ele é Agenda Cristã, que são mensagens gostosas, como essas daqui, do Sinal Verde. Dependendo da pessoa que está à tua volta, você pode fazer do jeito que você quiser. Uma maneira que eu fazia quando meus meninos eram pequenos, eu li o Evangelho, uma passagem do Evangelho, que eu sei que é difícil a criança captar você lendo. E aí eu perguntava, o que aconteceu nessa semana de interessante na escola? E aí ele falava, meu amigo brigou com o outro. E aí, em cima disso, eu trabalhava o amor, a fraternidade, a doçura, a amizade, o companheirismo. Quer coisa melhor na vida da gente do que isso? Não é? Então, é a grande oportunidade que a gente tem de sentar, de ter pelo menos uns 15 minutos durante a semana toda, de olhar para o olho da pessoa que vive com você. Né? Às vezes, aquele dia, a criança está com uma angústia, o seu marido está com um problema. É hora de estar ali, na mesa, conversando, discutindo. Discutindo, o que eu falo, não é brigando, né? É discutindo mesmo, né? Uma situação nova ou difícil, ou relacionada a alguma coisa que a família está enfrentando, né? Então, é um momento especial para a família. E quando a gente cria esse vínculo, provavelmente a gente ilumina a nossa casa, a nossa casa, o nosso lar. A casa que eu quero falar é nosso lar, né? É o nosso ambiente espiritual. Então, o culto evangélico no lar, ele só traz benefício para a pessoa que implementa ele dentro da sua própria casa. Eu gostaria, então, de fazer um convite para vocês. Para quem não faz, que faça. Eu sou sozinho, faça uma leitura, mas leia alto. Porque, às vezes, as entidades espirituais não conseguem entender ainda pensamento, né? Então, é bom que se leia alto. Não precisa ler, blá, 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 alto. Que as pessoas vão falar, nossa, aquele lá, depois que virou espírita, né, tá meio maluco, ele fica lendo alto pela casa. Não é isso, né? Não é necessário. Leia abaixo, né, para você mesmo, mas em tom de sussurro, né? A água. Muitas pessoas colocam uma jarra de água para ser fluidificada. Isso é muito bom. Vânia, já me perguntaram isso. Eu ponho o copo individual porque o espírito vai pôr remédio individual para cada um? Não sei. Sinceramente, não sei. Eu gosto de pôr copo individual porque quando eu tinha criança em casa, cada um ficava olhando o seu copinho. Parece que, né? É meu, né? É individualidade, é importante. Ou não, você pode pôr uma jarra que fluidifique para todos da casa, né? Às vezes a pessoa não pôde comparecer, então já resta para ele lá um pouquinho de água fluidificada, né? A oração, então, inicial e a oração final. Numa outra época, que os meninos eram maiores, eram mais adolescentes, eu pedia para trazer uma coisa de jornal, por exemplo, que achou interessante ou que leu, né? E aí trazia, a gente discutia. Era uma maneira também de estar discutindo alguma coisa relacionada no nosso dia a dia. E olha aqui o político. Então, aí você traz para a realidade espiritual. O que significa isso?
no contexto espiritual. Não é para falar das coisas materiais da nossa vida, porque isso a semana toda a gente fala. É para trazer para o lado espiritual. Né? Imagine que 15 minutos ricos da nossa vida, que a gente cria laços para o resto da nossa existência, né? Fortalecendo aquelas pessoas que na nossa casa nós somos responsáveis. Ou então nós somos parceiros, né? E que estão na jornada da nossa vida, né? Junto conosco, participando, crescendo, evoluindo. Né? Então, é uma maneira de dar possibilidades, como o Chico falava, que muitas vezes a gente pede, mas não cria espaço mental para que os espíritos possam nos ajudar. Então, é uma possibilidade que a gente abre um espaço na nossa vida para que a ajuda chegue. Porque às vezes a gente pede, mas não dá tempo para o espírito poder ajudar, né? Então, é necessário dar esses tempos, né? E na correria do dia a dia, eu acredito que há uma pausa maravilhosa que a gente deve ter dentro de casa, né? Lembrar da limpeza, como falou o recado, limpar da higiene, cuidar do físico, cuidar do intelectual, mas principalmente cuidar da nossa área espiritual, né? Que é sempre tão carente. Foi? Bom, eu vou abrir para perguntas, porque nós temos mais, pelo aquele relógio, 2 minutinhos, é isso? Ou aquele relógio está parado? 5 minutos? É isso? Então tá bom. Alguém tem alguma pergunta? Eu sempre vou abrir para pergunta, viu, gente? Ninguém tem pergunta? Eu vou perguntar, então, se ninguém tem. Eu sou professora, já pensou que chato, né? Não, não vou perguntar. Alguém tem alguma pergunta? É muito simples, né? É muito gostoso de fazer o culto. E quando chega alguém, uma visita? E na hora do culto a pessoa chega. E aí? Ai, que coisa boa, você chegou na melhor hora. É a hora que a gente reúne a família e pensa em Jesus, né? Se o cara não gosta, ele não volta mais. Mas se ele gosta, ele vai querer frequentar o Kardec, né? É assim? Bom, ninguém tem perguntas? Não? É muito simples, né? O culto evangélico no lar. Na verdade, eles falam que não pode falar culto, porque parece que é um culto, não sei o quê. Fala. Tá. Ela perguntou assim: e se a gente elege um dia e nesse dia surge um compromisso que é inadiável? Bom, se é inadiável, não tem jeito, tem que ir, né? E aí você faz no outro dia, né? Depois volta na rotina normal, né? Com certeza a sua casa vai ser visitada, né? E eu penso assim, quando a gente lê os livros e os espíritos falam assim, tem um livro do André Luiz que eu acho sensacional. Era uma família que estava inteirinha desregrada. E aí eles pedem ajuda através da oração. E eles preparam para fazer a visita naquele lar. E eles levam enfermeiros, levam donas de casa. Eu achei sensacional, porque eu queria que tivesse um grupo de dona de casa na minha casa. Então, eles levam enfermeiro, eles levam donas de casa, eles levam administradores, eles levam e organiza aquele lar. Então, imagine vocês, quando a gente senta para fazer o culto, a gente está sentando no físico, né? Vem cá, senta aqui, fica quietinho, lá, né? Quando tem criança, né? Mas quando a gente começa a olhar, ter a visão espiritual do que acontece na espiritualidade, às vezes eles prepararam aquela reunião durante muito tempo para atender um monte de espíritos que são necessitados, porque eles sabem que na energia que a gente joga aqui, na nossa vibração, no nosso desejo de fazer o bem, a gente pode estar ajudando um monte de gente. Eu acho que eu já até contei aqui para vocês que uma vez uma senhora orava e da oração dela o coração iluminava tanto que iluminou a casa inteira. Não só a casa, mas começou a iluminar o quarteirão onde ela vivia.
E os espíritos amigos falaram, vamos nos aquecer ali, porque ali tem alguém que ora. E criaram na casa dela um núcleo de amparo, né, do mundo espiritual, mas ligado na casa dessa senhora, porque ela tinha o hábito da oração. Agora, na nossa casa, a gente sabe que tem um monte de advertências e violências que ocorrem, que a gente até se prepara fisicamente para isso, né? A gente tranca as portas, a gente cuida para que as coisas não aconteçam dentro da nossa casa. Que facilidade que a gente tem de ter um amparo espiritual dentro do nosso lar, apenas através da oração e da disposição e da boa vontade de querer ler o evangelho dentro dela, né? Eu acho que era isso. Agradeço a atenção, que a paz de Jesus esteja conosco. Infelizmente, gente, o orador não veio. Então, eu fui escalada para falar de emergência. Obrigada.